Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. A medida provisória editada ontem pelo governo federal, dispondo sobre relações trabalhistas durante esse período bastante difícil de pandemia, nos dá a exata dimensão dos transtornos gerados pelo coronavírus na vida econômica de trabalhadores do setor privado. E aí temos a possibilidade de enorme redução salarial, de suspensão de contratos de trabalho, de medidas que muito dificultarão a vida desses trabalhadores que certamente perderão muito poder aquisitivo, perderão renda, ficarão bastante prejudicados numa situação complicadíssima. E não poderia ser diferente, porque pensemos, no outro polo da relação contratual está o empregador de todos os portes, seja ele pequeno, micro, médio ou grande empresário, mas que durante essa terrível pandemia não consegue operar seus negócios, operar o seu comércio, a sua indústria, ou se consegue fazê-lo, sofre um enorme comprometimento de suas atividades pela óbvia redução na demanda, pela impossibilidade de locomoção das pessoas. Então, como se encontra o cenário da economia privada, dos agentes privados, dos agentes que participam de relações contratuais privadas? Um verdadeiro caos. Eu não preciso dizer a vocês o que certamente muitos de vocês estão experimentando na própria pele, ou que acompanham nos noticiários, e aí me refiro a contratos dos quais talvez vocês mesmos participem, talvez familiares seus, amigos próximos, mas contratos que celebramos diariamente, celebramos na nossa vida rotineira e que estão sendo sobremaneira afetados e comprometidos. Pensemos, por exemplo, nos inúmeros contratos de locação que estão sendo rescindidos sem pagamento de verba rescisória devido à aplicação do evento de força maior, sendo aí a pandemia de coronavírus possivelmente caracterizada como um evento de força maior, que escapa, que foge por completo ao controle das partes. Pensamos em vários contratos, pensamos nos contratos de transportes com as pessoas confinadas em suas casas, o prejuízo tremendo das transportadoras marítimas, das empresas de aviação, de empresas de transporte rodoviário, pensamos aí na indústria hoteleira, pensamos em toda a indústria do turismo, com seus milhões de empregos diretos e indiretos comprometidos, milhões de pais de família na rua. Pensamos talvez até na própria indústria dos seguros, e imaginemos quantos segurados, sobretudo pessoas físicas que tenham perdido seus empregos, ou empresas de pequeno, médio porte que se encontrem impossibilitadas de pagar o valor do seguro, o chamado valor do prêmio, e não preciso entrar em maior detalhes para dizer a vocês o que todos sabem. O cenário das relações comerciais, das relações de transações privadas, de contratos privados, está assombroso. Seria impossível cogitar de um cenário pior. Em contrapartida, como está o cenário das pessoas envolvidas no setor público, e aí me refiro tanto à classe política, aos ocupantes de cargos eletivos,
quanto aos funcionários concursados do Estado e seus diversos poderes, nos três poderes, em todas as esferas de poder. Diria eu que a situação dessa segunda categoria de pessoas está inalterada, apesar da pandemia de corona. Quanto aos ocupantes dos andares superiores, dos andares mais de cima, em particular a classe política, vemos as mesmas mordomias assintosas de sempre, com seus carros com motoristas custeados por nós, apartamentos funcionais. Já abordamos várias dessas mordomias em um vídeo anterior, especificamente sobre a matéria. Em relação aos funcionários concursados, reitero, de todas as esferas de poder, de todos os poderes, também a situação se encontra inalterada. Salários pagos em dia, na íntegra, e em relação às categorias que, além de seus salários, dispõem de inúmeras benesses, também já bastante comentadas nesses vídeos, tais como auxílios, abonos e tantos outros, também essas benesses continuam sendo pagas em dia. E aí, o que vocês acham dessa enorme, abissal disparidade entre dois setores da sociedade, que configurariam praticamente dois Brasis? Há um fosso inequívoco entre uma categoria que é a maior parcela da população brasileira, sem sombra de dúvida, isso já foi mostrado inclusive por estudos do IBGE, que é o setor privado, e que paga impostos para custear um determinado setor público que, como estamos vendo, não tem sido minimamente afetado, não tem visto a sua vida sofrer alteração, apesar dessa pandemia catastrófica que assola o mundo. E a que vocês acham que se deve isso? Bom, creio que certamente a força política dessas corporações envolvidas no serviço público, envolvidas na política. Essas corporações são responsáveis pela eleição de pessoas das quais emanam normas jurídicas que não permitem reduções de salários de funcionários públicos, que não permitem retirada de auxílios, de abonos, de incrementos, de licenças a prêmio, dessas verdadeiras obscenidades que vemos a todo instante serem pagas no serviço público. Qual será a raiz desse problema? Porque me permito considerar isso um problema, inclusive um problema que é uma inversão lógica da ordem produtiva. O que nós vemos é o setor mais produtivo da sociedade, e aí não é um demérito para o setor público, é apenas por definição o setor mais produtivo. Por quê? Porque o Estado em si não gera riqueza. O Estado apenas as administra, ele não gera. Obviamente necessita de uma máquina pública? Sim, necessita, mas por definição ele não é gerador, ele não é produtor. Então vejam, se não é uma inversão da lógica da cadeia produtiva, que é exatamente o setor mais produtivo, que no momento se vê incapacitado de produzir devido ao confinamento forçado em decorrência do coronavírus, que esse setor mais produtivo tenha que tirar do que tem e do que não tem, dos seus impostos, ou sei lá de onde, para custear o outro setor, o setor público da sociedade. Isso me parece um cenário em completa desarmonia. Por favor, deixem seus comentários, suas opiniões, gostaria de ouvi-los a esse respeito. E retomando, qual
qual seria, no entender de vocês, a origem dessa dissintonia entre o setor privado e o setor público? E o grande Joaquim Nabuco, parlamentar brasileiro de tempos de outrora, nos sugere, ou melhor, na verdade, retrata com uma precisão assustadora de detalhes a origem do próprio funcionalismo público no Brasil. E aí aconselho a vocês a leitura desta compilação dos principais artigos, estudos, discursos, manifestos de alguém que talvez tenha sido um dos nossos maiores pensadores, Joaquim Nabuco, o grande Joaquim Nabuco. E o que nos sugere Nabuco? Nabuco nos sugere que o funcionalismo público no Brasil tenha sido originado em estreita correlação com um fenômeno histórico que até hoje tanto nos envergonha, que é a escravidão. Joaquim Nabuco traça um elo íntimo, inequívoco entre o surgimento do funcionalismo público e a escravidão. Por quê? Porque, nas palavras de Nabuco, o sistema escravista, o sistema escravagista, por ser, obviamente, muito improdutivo, claro, imaginem, um escravo. Que estímulo um escravo tem à produção? Nenhum. Muito pelo contrário. Se ele puder boicotar, se ele puder estragar, tocar fogo nas plantações de seu dono, daquelas pessoas que os escravizam, eles certamente o farão. Então, sendo aquele sistema escravagista muito improdutivo, a um médio e longo prazo, o próprio sistema acabou por acarretar a falência, a bancarrota de vários daqueles grandes latifundiários, daqueles grandes produtores rurais. Lembremos que Joaquim Nabuco escreve durante o segundo reinado e nos primeiros anos da República, quando o Brasil era um país principalmente rural. A nossa economia, que ainda gira muito em torno do agro, que ainda é puxada pelo agro, na época era praticamente voltada por completo para o setor agrário. Vivia quase que 100% da agricultura. Então, retornando às palavras de Nabuco, ele diz que essa escravidão teria dado ensejo à falência de muitas oligarquias, de muitos setores da elite, que então teriam migrado para o funcionalismo público. E, inclusive, nas palavras de Nabuco, dois pontos abre aspas, o funcionalismo público teria nascido como um asilo de herdeiros de oligarquias, de produtores rurais riquíssimos. Fecha aspas. Por quê? Porque aquelas pessoas, apesar de falidas, ainda detinham poder político, então conseguiam abocanhar os principais cargos na nata do funcionalismo, no topo da pirâmide. E diante do que Joaquim Nabuco ainda chamava de estreiteza do nosso comércio e da nossa frágil estrutura econômica, fecha aspas, essas ainda eram palavras de Nabuco, e o que ele, a meu ver, pretendia dizer com isso? Em outras palavras, mercado fechado, sem concorrência, sem competitividade, sem demanda. Então, diante desse cenário do comércio e da economia descrito por Nabuco, o que restava para os outros setores da sociedade que não fossem esses herdeiros de oligarcas, de ricas famílias latifundiárias falidas? O que restava para os outros? Restavam duas opções: ou ocupar cargos de nível hierárquico inferior no serviço público, ou, segunda opção, o que Nabuco chamava de profissões independentes,
que hoje nós conhecemos como profissionais liberais, que são engenheiros, médicos, advogados. No entender de Nabucco, o que restava para esses profissionais liberais, além de ter de manter um estreito vínculo com a máquina estatal? E aí pensamos, escritórios de advocacia têm de atender às demandas dos seus clientes em juízo, perante outros órgãos estatais, perante autarquias. Empresas de engenharia no Brasil ainda vivem principalmente de obras públicas, ou seja, nas palavras de Nabucco e em consonância com tudo que vemos da nossa realidade, no Brasil nós temos dois Brasis, na verdade, que é um setor público hipertrofiado, inchado e bastante ineficiente, e nós temos um setor privado se esforçando por produzir, apesar de todos os entraves, mas ainda assim estreitamente ligado, visceralmente ligado e dependente de um setor público. Talvez seja devido a isso que nós observamos, isso já é objeto também de estudos, não sei se estudos do próprio IBGE, mas certamente estudos que já li, inclusive estudos comparados com a realidade de outros países. Talvez seja essa a raiz do fetiche de grande parte da nossa juventude por concursos públicos. Vejam, enquanto o sonho de um jovem americano, norte-americano médio, estou falando na média, costuma ser tornar-se dono do próprio negócio, se for advogado, entrar numa grande banca de advocacia, ou se tornar executivo de uma grande multinacional. Esse é o sonho de um americano médio. O sonho de um brasileiro médio, de um jovem brasileiro médio, essa é uma realidade comprovada, é obter a aprovação num concurso público. E aí não estou falando de servidores públicos vocacionados, que os há, sem dúvida, pessoas que sentem uma vocação para a magistratura, pessoas que sentem uma vocação para uma determinada carreira pública. Não é esse o caso da maioria esmagadora das pessoas que vemos saírem de um banco de universidade e abrem o jornal dos concursos, a Folha Dirigida, costuma ser o jornal que traz as seleções, os concursos públicos para as pessoas, e escolhem listas dos concursos públicos mais diversos e ingressarão na primeira carreira para a qual forem aprovados. Isso está longe de ser uma vocação. O que será que esses jovens brasileiros procuram? Creio eu que alguns fatores bem objetivos, como, por exemplo, a estabilidade no seu emprego, com pouca ou nenhuma cobrança, e salários bem maiores que aqueles que costumam ser percebidos em carreiras análogas no setor privado. Reitero que essa não é uma conclusão minha, já falei em mais de uma ocasião neste canal. Esta é uma conclusão trazida por vários relatórios do Banco Mundial ao longo do ano de 2019, que comprovou que, na média, vejam, na média, sempre há exceções, mas estamos falando de média e de estatística. Na média, uma pessoa que ingresse numa carreira no setor privado costuma ganhar muito menos que o seu congênere no setor público. E aonde eu quero chegar com toda essa discussão? Na nossa crise atualmente muito agudizada por essa pandemia, mas que já era uma crise de finanças, de contas públicas, que se arrasta há anos, talvez há décadas. Apesar de alguns esforços legislativos,
para tentar contê-la, como, por exemplo, o Plano Real, que foi um esforço para valorizar a nossa moeda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns esforços. Mas esse nosso problema de contas públicas é um problema que se arrasta e, como vimos, parece remontar aos tempos de Joaquim Nabuco. E aí convido vocês a pensarem, quem sabe essa terrível crise de pandemia não possa vir a ser uma oportunidade para tentarmos mudar esse cenário. Mudarmos, infelizmente, aos poucos. Por quê? Porque a história se escreve devagar. Todas as experiências humanas que tentaram modificar o rumo da história de forma extremamente abrupta acarretaram terríveis banhos de sangue. Mas, enfim, por que não pensarmos numa mudança, e numa mudança bem radical, a começar por medidas pontuais, emergenciais para essa crise do corona? Por exemplo, tem sido sugerido por algumas bancadas no Parlamento Nacional, tem sido sugerida a medida de redução de salários de servidores. Me parece mais que justo. Se os trabalhadores privados estão tendo seus salários bastante reduzidos, estão até mesmo perdendo seus empregos, tendo seus contratos de trabalho suspensos, por que não reduzir também salários de servidores públicos? Além disso, por que não cortar essas mordomias vergonhosas da classe política? Por que não cortar esses auxílios de algumas categorias? E aí falo de auxílio moradia, falo de DAS para cargos de chefia, falo de medidas realmente vexatórias para o nosso país, incluindo os inativos, e aqui me refiro, por exemplo, a uma questão muito tormentosa sobre a qual ainda pretendo debater bastante nesse canal, como, por exemplo, filhas de militares que ganham poupudas pensões, filhas de ministros do Supremo, igualmente bafejadas por poupudas pensões, todas regadas a muito dinheiro público. Enfim, sem descer a casuísmos que já foram objeto de outro vídeo e que tornarão a ser abordados, serão constantemente abordados nesse canal, até para deixar muito nítida essa diferença entre esse fosso entre os dois Brasis aos quais me refiro. Por que não aproveitar essa pandemia e ter a coragem de mexer nos interesses dessas categorias, tanto dos ocupantes de cargos públicos quanto de funcionários concursados? E passada essa pandemia, por que não repensar o sistema até chegarmos a uma equidade, a remunerações equitativas para o setor público e para o setor privado, como ocorre em todos os outros países do mundo? Sem sombra de dúvida, as democracias mais liberais do mundo não podem prescindir de um setor público. Porém, é um setor público que não pode ser o, entre aspas, sonho de consumo de qualquer jovem que deixa a universidade. Tem que ser um setor público que remunere os seus agentes, os seus funcionários, da mesma forma que o setor privado, de acordo com os mesmos parâmetros, inclusive introduzindo sistemas de compliance, de verificação, de avaliações sérias, o que sabemos nós, sem qualquer hipocrisia, infelizmente não ocorre no Brasil. E vejam, esse não é um chamado a um ódio, a uma guerra entre pessoas de um setor tal e pessoas do setor tal. É claro que as corporações beneficiadas por esses privilégios, por essas benesses, resistirão às mudanças, porque é do ser humano resistir à retirada de coisas sobretudo de bens materiais que lhes beneficiem. Com exceção de santos ou então de pessoas muito idealistas, é natural esperarmos reações dessas corporações.
mas acredito que isso faça parte do jogo democrático e que esse embate, sempre dentro da democracia, dentro das instituições, buscando sempre o caminho da legalidade dentro do Estado de Direito, pode e deve ser travado em caráter emergencial durante a pandemia de corona e, uma vez superada essa pandemia, em caráter mais definitivo, para que possamos pensar numa reconstrução mais saudável da nossa sociedade e eliminar esse fosso, ou pelo menos reduzir bastante esse distanciamento entre os dois Brasis aos quais me referi aqui. Bom, essas eram as reflexões que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por aqui me despeço e até o próximo Chá com Debate.